cristão e política, né? Será que a gente entra em debate político? Tem muitos irmãos me perguntando aqui, às vezes estava aqui em casa, agora nessas férias, aí conversando com alguns irmãos, e alguns mandam mensagem perguntando sobre isso. Ô irmão Francis, e como que é a nossa posição na política? A gente entra nesses debates, não, a coisa está ficando fervorosa, né? Os debates estão ficando acalorados. Bom, primeiro nós temos que partir do princípio que o cristão ele tem uma mensagem, e a nossa mensagem ela é muito superior a qualquer ideologia de esquerda ou direita. Ela é superior a isso tudo. Na verdade, se nós começarmos a falar nossa mensagem, a mensagem do Evangelho, as boas novas, a mensagem de Cristo, nós vamos desagradar tanto a esquerda quanto a direita. Nós vamos desagradar muita gente, porque a mensagem de Cristo ela incomoda. Assim que nós anunciamos essa mensagem, não se peca mais sossegado. Não tem sossego para fazer coisa errada. Não tem sossego para poder errar o caminho, errar o alvo. Porque você tem uma mensagem que vai nos constrangendo, vai nos deixando, de certa forma, sem graça, muito sem graça. Mas assim, quanto ao debate, a gente pode debater? Pode discutir? Pode. Não há assunto que a gente não tenha liberdade de entrar e debater. Nós tivemos no passado, na época de Paulo, o centro de sabedoria daquela época, onde se encontravam as pessoas mais cultas, os filósofos, as pessoas, debates com maior inteligência, né? Vamos dizer assim, estavam com os gregos. Eles tinham uma capacidade de debater, estudavam muito. E Paulo foi lá, e quando Paulo chegou lá em Atenas, onde muita gente ia para lá para o seu turismo religioso, filosófico, Paulo chegou lá e ficou apertado. O espírito dele, ele não se sentiu bem quando ele viu tanta idolatria ali. As pessoas, o homem adorando ele mesmo, a sua inteligência, a sua sabedoria. E aconteceu um debate ali. E foi curioso a forma com que Paulo discutiu e entrou no debate. Porque as pessoas tinham, cada um, seu ponto de vista. Certamente uma pendia para um lado, outra pendia para o outro lado, ou seja, cada um tinha o seu argumento, tinha a sua defesa, defendia suas ideias, tinha a sua ideologia, tinha o seu pensamento, sua visão de mundo, e faziam defesa ali. E eles eram extremamente abertos a esses debates. E aí de repente chega Paulo, e o discurso, o debate, a conversa, a fala de Paulo era uma só: o Cristo ressuscitado. Era uma só. Ela desagrada gregos e judeus. Todos ficam apertados com ela. Porque para os judeus é muito claro: olha, isso que você está lendo aí no Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem uma função, é falar de Jesus. Eu tenho que ler o Antigo Testamento, eu tenho que enxergar. O véu vai sair para que a gente possa enxergar e ver Cristo ali no Antigo Testamento. É isso que é perder abrir essa visão, ter esse entendimento claro. E ele tinha esse entendimento claro. Ele viu, ele encontrou Jesus ali no Antigo Testamento. E para os gregos, ele anunciava: olha, vocês têm que conhecer Cristo. Vão ter que conhecer Cristo. E ele é a sabedoria de Deus. É a pessoa do Pai. Aí eu tinha que pregar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Bom, então aconteceu que Paulo foi em Atenas. E ao chegar em Atenas, o seu espírito, lá no capítulo, aqui em Atos, no capítulo 17, eu não vou ler todo, é bem longo, vou ler só algumas partes. Depois leio no capítulo 17, a partir do versículo 16, fala assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava dentro dele, ao ver a cidade cheia de ídolos. Por isso,
arrazoava na sinagoga com os judeus e com os devotos, e na praça, todos os dias com os que se encontravam ali. Ou seja, ele não teve sossego. Ele ia na sinagoga e pregava para os judeus. Ele ia nas praças e falava para os gregos ou para as pessoas que estivessem ali. E ele ia falando do que ele falava? Ele falava de Jesus. Ele deixava bem claro, olha, esses ídolos que vocês têm aí, isso não vai resolver o problema para vocês. Alguns historiadores contam uma piada, diz que era mais fácil encontrar um deus lá em Atenas, deuses, né, do que homem, de tanta idolatria que era lá. E ele pregava, não, vocês têm que parar, não adianta, esses templos que vocês constroem, esses prédios que vocês fazem, essas esculturas gigantes que vocês têm, isso não resolve o problema de vocês. Vocês precisam encontrar Jesus Cristo. Você percebeu que a mensagem cristã, ela é uma mensagem que vai muito além de qualquer ideologia que a gente tem. Quando as pessoas tentam nos atrair para um debate tão pequeno de esquerda ou direita, se o pensamento é de esquerda política ou de direita política, se é esse pensamento, se é isso, é fazer isso, fazer aquilo, nós, ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, ao conhecer Cristo, o nosso debate é muito superior a isso. A nossa conversa, ela vai muito além disso. Mas como debater? Vamos brigar, vamos bater boca, vamos entrar na internet, vamos começar a jogar as coisas para os outros? Não é assim. Não é assim. Havia um pensamento já antigo que era o pensamento hermético. Hermético vem de fechado e vem desde Hermes Trismegisto lá no Egito, né? Eles tinham uma linha de pensamento de que algumas coisas são para poucas pessoas. E já nessa época já havia o ditado que se repete no Novo Testamento, que fala assim, não lancei pérola aos porcos. O que quer dizer isso? Tem alguns debates que a gente guarda para o momento certo, para a hora certa. Sabe, tem alguns debates que a gente tem que saber ter sabedoria, né? Sabedoria para encontrar o momento certo de falar. E nós estamos num momento agora que a gente precisa de muita sabedoria, muita, para que a gente possa falar de forma correta e falar o que deve ser dito, tá? Sem atalhos, sem emendas. Paulo, as pessoas começaram a ficar incomodadas porque a mensagem de Paulo ela era superior aos pensamentos humanos ali. Apesar deles terem uma infinidade de divindades ali que viviam em certa harmonia, mesmo com debate, o Deus tal, Deus isso, Deus aquilo, ideologia tal, pensamento tal, história tal. Apesar de tudo que vivia ali em Atenas, de repente chega Paulo e prega Cristo e desagrada todo mundo. Ele consegue desagradar todo mundo. Ele consegue fazer com que a mensagem de Jesus Cristo e esse ressuscitado, ela desagrada todos, os da esquerda, os da direita, do centro, de qualquer pensamento. Porque ela desagrada mesmo, incomoda mesmo. E aí levaram ele lá para o campo de Marte, vocês podem ler em Atos, o campo de Marte era o Areópago, e lá era o seu centro de adoração, lá existiam imagens de todos os deuses que existiam. E aí Paulo entra no debate e puxa o assunto para conversar, para falar de Cristo, para sair do debate pequeno dos seres humanos ali, presos ainda à carne, sabe? Presos ao seu pensamento pequeno ainda. E aí ele chama, olha, eu estou vendo aqui que vocês têm um local aqui que vocês têm todos os deuses, mas tem esse aqui, o Deus desconhecido. Aí ele fala assim, esse é o Deus que eu quero falar para vocês, o que vocês não conhecem. E aí ele começa, em poucas palavras, a dizer, olha, Deus não habita em templos humanos. Deus não precisa
de toda essa estrutura que vocês estão construindo. Aí o que ele está dizendo é aquilo que Cristo ensinou para nós. Olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu vou estar ali com vocês. Quando vocês começarem a conversar sobre mim, eu estarei ali. A mensagem do Evangelho é simples, porém ela é muito superior a qualquer outro pensamento. Então, aqui, que nós temos que seja de um lado ou de outro. O pensamento político, nós podemos debater, pode ter irmão que é de um lado, irmão que é do outro lado. Tem essa coisa de demonizar, e um é desse lado, o outro é daquele lado. Não, ele tem um pensamento político dele ali. Ele tem o que ele acredita que vai ser melhor ali, se fulano, ciclano ganhar. Ele acredita nisso. Isso é ele como cidadão aqui, pagador de imposto, trabalhador. Mas como cristão, ele tem uma mensagem que é superior a isso. É essa mensagem que nós falamos, é sobre esse Cristo que nós conversamos, é sobre ele que nós estudamos, os nossos debates são a respeito dele. E qualquer tentativa de pegar esse debate que é tão elevado, que é tão superior, e jogar para esse campo minado de esquerda e direita, olha a palavra mais certa, eu até fico sem palavras dizer, idiotice. É coisa de idiota. Tá? Nós não temos que fazer isso. O Evangelho é uma mensagem superior. A mensagem do Evangelho é essa que Paulo pregou. Ele falou desse Evangelho. Olha, o Deus que eu sirvo não habita em templos feitos por homens. O Deus que eu sirvo, ele não se enquadra numa caixinha que você faz com suas ideologias, seus pensamentos. Aí outro irmão me perguntou, falou assim, mas nós vamos dominar essa terra. Eu perguntei, nós quem, irmão? E ele, nós evangélicos. Eu falei assim, não, irmão, você está falando do reino, venha a nós vosso reino. Esse fala do reino, mas é o reino de Deus. É o reino de Deus. Olha, quando nós estudamos, quando a oração que ele ensinou para fazer, assim, venha a nós o vosso reino. Venha a nós falamos isso. Venha a nós o vosso reino. Esse reino virá. Ele tem o reino dos céus, tem o reino de Deus. Ele virá, mas não vai ser um reino construído por nós. É ele que vai trazer esse reino. E a igreja, ela é formada por pessoas, essa é o que nós chamamos de igreja, um ensino que nós temos na Assembleia de Deus há muitos anos, nós já falávamos disso, mas parece que ultimamente nós não temos falado muito, é lamentável isso. Mas a igreja é chamada igreja invisível, não é placa de igreja. Não existe, para Deus não existe Assembleia de Deus, Batista, Presbiteria, não existe essas placas. Essas religiões, elas estão aí, e é bom, porque você não gosta de uma, você está insatisfeito com uma, você pode ir para outra, você tem toda a liberdade. Mas essas placas, elas não vão nos definir. O que nos define é porque nós somos templo do Espírito Santo. E isso o Filho deixou claro para nós. Então, quando nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e essa é a mensagem, essa é a nossa fé. Nós vamos caminhando aqui em velocidade diferente, em pensamentos, em vários aspectos dessa vida, pensamos diferente, mas caminhamos todos de volta para casa, indo de volta para a nossa casa, de volta para Deus, da forma que Ele nos ensinou. O reino dos céus, ele virá. Na escatologia estudamos isso, né? Cabe uma hora de estudar isso aí, é interessante isso. Mas ele virá, não é agora. Não é agora, não digo assim, não sei que hora será, mas não é um reino feito por políticas humanas. Não vai aparecer, não é um desses, nenhum dos políticos que surgirem por aí. É um reino de Deus. É dele, é a forma
de Deus agir, misteriosa de Deus agir, mas Ele sempre agirá. Mas quando os irmãos me perguntaram a questão desses debates políticos, eu aconselharia ser sábio para debater. Primeiro, se você for tomar um partido de um lado ou de outro, então você não vai fazer um debate baseado na Bíblia, no Novo Testamento, no ensino de Cristo. Você está entrando no seu debate ideológico. Respeitar, espero que a gente tenha inteligência para debater isso. E debater é o seguinte, é eu falar e saber escutar o outro. Porque se eu falar e achar que o que eu falo é certo e o que o outro fala é errado, eu posso até achar isso, mas eu tenho que respeitar o espaço dele falar, né? E ele tem que ter a liberdade de falar isso, tudo bem. Agora, o que eu não posso é tomar a minha verdade como absoluta. Isso só vale o meu ponto de vista. Isso aí é coisa de idiota mesmo. Aí nós temos que correr disso aí. Nós temos muito mais potencial para isso. Ao ler a Bíblia, ao estudar, ao ler um pouquinho mais, ao escutar um pouquinho mais, nós temos mais potencial para isso. Não ficar nesse debate tão raso assim, tão rasteiro assim. Então, concordo que nós podemos, como o irmão falou para mim, que a gente pode discutir de tudo. Podemos sim, podemos discutir. De futebol a política, temos toda a liberdade. Mas em toda discussão temos que ser sábio. Em toda discussão, falar com sabedoria. Aprender a ouvir. Ouvir a opinião do outro, ouvir a ideia do outro, ouvir o que o outro tem a falar a respeito daquele assunto e ter humildade de que às vezes a ideia que o outro tem é interessante, pode agregar conhecimento para mim. É assim que nós aprendemos. Paulo nos ensinou desse jeito. Diante de tudo aquilo, ele falou assim: esse Deus desconhecido, ele é o meu. Vocês não conhecem ele, eu queria falar dele. Ele vai ficar acima dos pensamentos, das ideologias de vocês. Ele está muito superior a qualquer pensamento de esquerda ou de direita. Nenhuma ideologia de esquerda ou direita. Extremas, mediana, moderada, e como que vão surgindo outras ideologias por aí. Nenhuma delas chega próximo das ideias de Cristo para nós. Elas são muito elevadas e elas são muito superiores a tudo isso. Então nós temos que discutir e discutir com inteligência, debater com inteligência. Outro irmão me perguntou, né, e na pergunta que ele fez, assim, mas nós temos que chegar, e quando alguns líderes estão debatendo e estão levando política para a igreja, a gente tinha que ir lá e dar um basta nisso. Eu falei assim, para quê? Para que você vai caçar briga? Para quê? Aí ele me lembrou de Lutero. Assim, Lutero fez isso, mas Lutero não tinha muita alternativa. Ou era uma igreja ou era aquela. Não tinha para onde ir. Você não tinha um outro lugar para ir. Você só tinha aquela. Aí Lutero fez um racha ali na igreja, teve prós e contra ali, mas fez ali, foi uma coisa que dividiu a igreja cristã naquela época, e ficou a católica e os protestantes. E os protestantes foi se subdividindo, a católica também, houve suas subdivisões também. E hoje não, hoje você não precisa mais rachar e dividir e fazer uma reforma na igreja. Você está insatisfeito com uma, você tem outra, tem um cardápio amplo e vasto de igrejas por aí. Você pode escolher, você pode abrir o cardápio, você não estou satisfeito aqui, tem aquela ali. Claro, você pode ter a liberdade de falar suas ideias, mas sem ficar com muita briga. Porque essas discussões políticas, elas têm um tempo de validade muito curto. Às vezes você entra numa briga agora, daqui a poucos anos você vai ficar sem graça, porque tudo caiu, vão ficar decepcionados tanto os que estão de um lado quanto os que estão de outro. A única pessoa que não se decepciona é aquele que está com Cristo. Porque ele disse, olha, eu vou estar com vocês sempre. Vocês vão passar por dificuldade, eu vou estar do lado de vocês. Vocês vão passar por aperto, eu vou estar do lado de vocês. Os outros não. Os outros vão ser abandonados no meio do caminho, vão ficar frustrados, vão ficar desesperados. Então eu não penso assim, meu pensamento isso. Não tem que fazer uma reforma na igreja, eu tenho que ficar debatendo com os meus líderes.
em assuntos políticos e o pensamento ideológico deles. Não. Se está insatisfeito, procura outra. Eu acho que a gente tem essa liberdade. Não são os templos que moldam a nossa fé. Pelo contrário, a nossa fé é que vai moldar esses templos.